Os irmãos já sabem e têm acompanhado. Estamos encerrando o mês de fevereiro, procurando seguir aqui uma trilha que a gente escolheu dos Salmos, porque desde que eu estive enfermo, eu estive ausente da igreja desde o dia 23 de dezembro, irmãos. Só voltei à igreja no início de fevereiro. Mas acompanhando pela internet os cultos, nossos pastores seguiram a temática de janeiro que o pastor havia proposto, e eu percebi que os nossos pastores caminharam pelos Salmos, Vi o pastor Lucas pregando nos Salmos, pastor Henri, Salmo 40 foi exposto aí com fartura, o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, era tempo de confiar o tema. E me senti motivado a, quando eu estivesse no púlpito, passar um pouquinho também pelos Salmos, porque o mês de fevereiro o tema não era muito diferente. Se janeiro o tema era tempo de confiar, em fevereiro era posso crer no amanhã. E pensando na ideia de crer e confiar, eu parti de onde eles não haviam buscado os Salmos e escolhi o Salmo 11, lembram disso? 3 domingos atrás eu comecei a exposição, fui lá para o Salmo 11, abra sua Bíblia no Salmo 11 ou o seu celular. E começamos então a caminhar pelo caminho onde Davi dizia, no Senhor confio. Como é que vocês ficam me dizendo para eu fugir como um pássaro? Davi perseguido pelo rei Saul então, e o exército dele minoria, ele sabe que o Saul tem a força de um exército de nação, ele se sente pequeno e diz, eu estou preocupado, porque o conselho que os meus conselheiros dão é para eu fugir, e fugir como um passarinho. E ele disse, não posso, eu confio no Senhor. Ele então enfrenta os inimigos, dizendo, eu confio no Senhor. Quando ele pensa que aqueles conselheiros que deram o conselho vão acompanhá-lo na firmeza que ele tem de permanecer e de não fugir e de aguardar a vontade de Deus, eu comecei a buscar o Salmo 12, você viu no domingo passado, o 11 foi retrasado. Chegamos no Salmo 12, Davi disse, salva no Senhor porque faltam homens bons. Qual é a tese que eu tenho e que a grande maioria dos comentaristas que entendem, porque esses salmos estão compilados aqui, conectados, e é importante dizer que os salmos não têm números no texto sagrado, não estão separados por capítulos, eles são direto. E eu me perguntei, por que ele está ligado? Salva no Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. As teses que encontramos é que aquele grupo que aconselhou Davi para fugir, porque o inimigo estava muito perto e a situação estava feia, Davi disse, não, vocês estão me aconselhando para fugir, mas eu vou ficar porque eu confio no Senhor. O problema é que o tempo passou, Davi ficou e o povo, foi. Ele ficou sozinho. A sociedade, irmãos, ficou de perna para o ar. O texto chega a dizer, na linguagem de hoje, na NVI, que Davi não encontrou um homem que pudesse confiar. Falsidade, bajulação, hipocrisia, soberba. Quem prestou atenção no sermão domingo, está lembrado do que eu disse. Era um tempo difícil. Irmão, um tempo difícil estamos vivendo hoje. Eu assistia futebol. Quando eu assistia futebol, quem empatava, empatava, quem perdia, perdia, quem ganhava, ganhava. Eu fui assistir a final do Brasileiro. Quem empatou, perdeu. Quem ganhou, perdeu. E quem perdeu foi o que ganhou. Um tempo ruim esse. Como é que eu vou soltar um fogo se meu time perdeu e eu penso que ganhou? E perdeu feio, perdeu um placarzinho ruim. Desculpe aqui o pessoal do outro time. É esquisito. Você assistiu um jogo olhando um celular, esperando saber se o gol do indivíduo que ia empatar para ganhar, mas empatou e perdeu. Nunca vi quem empata perder. Só no mundo que está de perna para o ar. E eu nunca vi alguém perder e ganhar. Quando eu olho para Davi, eu falo, Davi, se você estivesse nesse tempo, os salmos iam ter uns 25, 30 versículos. Porque Davi, tempo difícil é hoje, Davi. O Salmo 12 seria reescrito e reinterpretado à luz da confusão que o mundo se tornou. Davi não encontrou um homem bom, a minha tese, o pessoal sumiu, e quando você procura, homens fiéis não tem. E aqueles que estão, a Bíblia diz aqui que estavam em falsidade. Aí o que acontece? Chegamos hoje de manhã, capítulo 13. Ou diga, Salmo não tem capítulo, o Salmo 13. 11, 12, 13. Chegamos de manhã, o que a gente aprendeu? Está com o boletim aí? Pega o boletim. Quem veio de manhã aprendeu que estamos atravessando, no Salmo de número 13, os conflitos na fé. E o conflito de Davi acontece por quê? Imagina, você tem um conselheiro, diz para você fugir, você fica, e quando você fica, ele foge. Você fica sozinho para enfrentar um inimigo muito grande. E quando você pensa que tem gente para enfrentar, não tem ninguém, está sozinho mesmo.
ele começa a olhar para Deus e fala: Senhor, o povo me abandonar até é fácil, agora o Senhor me abandonar e está difícil. E aí ele chega agora na sua crise de fé, dizendo que a luta que ele está passando, que a aflição que ele está passando é muito grande. E ele então, Davi, ergue a sua voz e vai dizer: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Começamos então aqui o Salmo de número 13, com o famoso até quando, e eu disse aos irmãos, que em 2 versículos, a expressão até quando aparece 4 vezes. Pode conferir no boletim, na pastoral que está aí, ou no seu celular tem o PDF. 4 até quando? Quais são? O primeiro até quando? Ele está dizendo que quando você luta por um tempo muito grande, você se cansa. Por isso, até quando? Está difícil, Senhor. É muito tempo, Senhor. E eu pude de manhã alertar a igreja. Lembra do Evangelho de Mateus, o capítulo 24 de Mateus, quando ele disse: se a grande tribulação não for abreviada, nem os eleitos vão suportar. Tem aflição que Deus tem que interromper, irmãos, porque nós não temos condições de suportar. É esse momento que Davi está vivendo, e ele está dizendo: Senhor, eu estou com uma fé em conflito, eu estou questionando se o Senhor está ouvindo minha oração, se o Senhor está me atendendo, porque está muito longo, está duradouro, está muito extenso esse sofrimento. O segundo até quando, eu disse aos irmãos, é que Davi está tão enfermo, tão doente, que ele não consegue perceber as bênçãos de Deus. Coloquei aí como segundo ponto. Veja que ele diz assim: até quando esconderás de mim o seu rosto? A nossa tese é de que quando alguém vê o rosto de Deus vê as bênçãos. Mas quando você não consegue olhar Deus face a face, bênçãos de Deus você não enxerga. Veja lá o que o salmista diz, não é? O que Arão vai dizer quanto bênção, né? Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O resplandecer do rosto de Deus é bênção, irmãos. O rosto oculto de Deus, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. E se você não vê o olho do Senhor brilhar, e se você não vê o rosto de Deus resplandecer, e se não a glória de Deus sobre você, significa que você está tendo dificuldade de ver as bênçãos do Senhor. Bênção para mim é tudo que está acontecendo aqui hoje, irmãos. Você está sentado num banco acolchoado, no ar-condicionado, com uma banda dessa afinadíssima, com um som desse de primeiro mundo, com o Levi operando, o Rodrigo e a equipe lá em cima no multimídia, com o pastor Carlos Elias pregando, eu digo: ô glória, bênção está aqui hoje. Se você não consegue visualizar isso, eu vou dizer uma coisa para você: procura o pastor Carlos Elias no gabinete, que ele pode te ajudar. Você está passando por um problema. O que eu estou dizendo é que Davi está tão cansado e tão enfermo, que ele não consegue ver as bênçãos de Deus. O outro motivo pelo qual eu percebo que Davi está dizendo até quando, ele diz assim: até quando minhas emoções e pensamentos serão descontrolados e aquilo que eu tenho no meu coração chora de tristeza. Pode olhar aí a partir do verso de número 2, quando ele diz assim: com tristeza no meu coração, eu hoje, a cada dia, consulto com tristeza a minha alma. Emoções e pensamentos perturbados e pensamentos descontrolados controlam Davi, a ponto dele questionar: Senhor, não consigo controlar as minhas emoções e pensamentos. E por fim ele vai dizer que a pressão que ele tem, que o mal que ele sofre, é porque ele tem um inimigo que está no encalço dele. A última frase do versículo 2, do Salmo 13: até quando, Senhor, exaltará sobre mim o meu inimigo? Imagina Saul dando risada e dizendo que Davi era presa fácil, que ele seria derrotado. Ele pede: Deus, não faça deste servo teu envergonhado, que o meu inimigo não diga: eu prevaleci. E é nesse momento da mensagem que estamos, eu quero convidá-la a ficar de pé comigo agora, e seguimos então com mais 3 rápidas recomendações, passando aos irmãos com o tema os conflitos da fé, os versos 3, 4, 5 e 6. Fique de pé, vamos ler agora o Salmo 13, do 3 em diante, já recapitulado onde estamos e em que momento do conflito da fé de Davi nós estamos e como ele buscou saída em Deus. Salmo 13, verso 3 até o verso 6, eu vou ler, os irmãos acompanham. Atende-me, Senhor, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará meu coração. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, mais uma vez vamos expor a Tua palavra nesse lugar. Estamos em sintonia, ó Deus, já há algum tempo com os Salmos. E muito especialmente nos 3 últimos domingos, caminhamos no 11, no 12 e hoje no Salmo 13. E temos certeza, ó Pai bondoso, que as conexões espirituais, as aplicações espirituais que estamos extraindo deste Salmo,
são diretamente aplicadas para a nossa vida. E que nós possamos hoje compreender, ó Deus, que palavra tens para nós, neste tempo tão difícil que atravessamos, mas que com certeza com a sua presença e a sua bênção seremos vitoriosos. Fica conosco, Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Pensando então no conflito da fé e que a fé se cansa, o que fazer? Quando a fé se cansa em 4 níveis, e são níveis difíceis de restaurar, quando a fé se cansa em 4 aspectos tão distintos, que faz com que Davi se mostre absolutamente desgastado ao extremo, o que fazer? Eu quero recomendar aos irmãos o primeiro aspecto dessa noite: siga a tendência natural da fé. A tendência do pecado, irmãos, ela atua para o pecado. A tendência do erro vai para o erro, o dolo, né? A mentira. A Bíblia diz que existem os frutos do Espírito e as obras o quê? Né? Os frutos do Espírito e as obras da carne. Quando temos os frutos do Espírito, pensemos, vamos citar algumas: mansidão, o quê? Domínio próprio, né? Longanimidade, né? Bondade, mansidão, fé. Contra todas essas coisas a lei não pode ir contra, porque tudo isso o Senhor abençoa, é do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Aí você vai desenvolver benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Temperança, tudo aquilo que na linguagem de hoje ou lá antigamente nós aprendemos, podemos praticar e viver, porque são frutos naturais do Espírito. Caso com uma laranja, se você encontrar dentro de uma laranja uma pera, não é o fluxo natural. Abra uma maçã, se você encontrar um monte de gomo e caroço de laranja, alguma coisa está errada. Imagina você descascar uma uva e abrir um abacaxi. O que Davi descobriu na relação com Deus é que quando ele depositou a sua fé no Senhor, a sua fé vai seguir o que eu chamo de fluxo natural, tendência natural. Eu busquei lá no dicionário, o que é uma tendência natural, especialmente da fé? O instinto natural da fé, ela segue o que nós chamamos de fator inato. A força, a origem biológica inerente, ou seja, aquilo que é por impulso instantâneo e natural, daquilo pelo qual aquilo é criado. Se Deus é o autor, entenda lá, Hebreus 12:2, é consumador da fé, a fé que nós vivemos e pela qual nos dedicamos, ela é coisa boa e dará coisa boa, irmãos. Quando nós cremos no nosso Deus com fé autêntica e verdadeira e desenvolvemos uma crença e fé em Deus, que Ele mesmo implantou e desenvolveu em nós, ela termina num bom lugar. Você pode ter um momento de fraqueza como teve Davi, você pode apresentar suas queixas como Davi apresentou, até quando o Senhor vai se esquecer, parece que Deus está em silêncio, mas em algum momento essa fé frutifica para a fé. A tendência natural da fé diz que Davi chega a passar pela crise, entra num grande conflito, apresenta os motivos pelos quais ele está cansado, mas o salmo irrompe num hino de vitória, pois era natural que a fé vencesse. Veja no versículo 3, olha para mim, Senhor, e responde, Senhor meu Deus. Ele diz, atende-me e ouve, ó Senhor, Deus, ilumina os meus olhos. Quando peguei a versão da NVI, encontrei as expressões, olha para mim e responde, é como se o problema da face de Deus fosse resolvido, porque se Deus vai olhar, eu vou ver os seus olhos. Não tem mais um camarada que não enxerga a bênção. E se Deus responde, sabe, irmãos, não tem mais até quando, porque a resposta de Deus resolve todas as dúvidas que ele tinha. Por isso ele diz, olha para mim, Senhor, e responde, meu Deus, a minha oração. Sabe, irmãos, a tendência natural da fé é aquilo que deve seguir cada cristão. A Bíblia diz que Noé, quando ouviu, como pregoeiro da justiça, a voz de Deus sobre construir uma arca, o que ele fez? Ele creu na palavra de Deus. Todos duvidaram e apontaram as mãos para Noé e diziam, você está louco. Imagina, já não chove, né, há tanto tempo, não é agora que vai chover. E com deboche, com risadas e com ironias, estavam criticando o pregoeiro da fé. Mas Noé, o pregoeiro da verdade, mas Noé prevaleceu. Construiu sua arca, ergueu aquela arca, e quando choveu e aquela arca fluiu, o que eu posso dizer? Foi a tendência natural de Noé perceber e entender que a fé caminha para os resultados pelos quais Deus projetou para que nós crescêssemos. Imagine Abraão, quando recebe o seu convite para sair da terra prometida, para a qual Deus lhe mostraria, o que ele fez? Seguiu a tendência natural da fé, ele obedeceu e terminou exatamente onde Deus o colocou, e ele é hoje, de fato é hoje, um pai de grandes nações.
Imagino quando Moisés seguiu para o Egito como o grande libertador e creu que Deus o levantara como o grande libertador do seu povo que estava no Egito. O que Moisés seguiu? A tendência natural da fé. Ele obedeceu, ele creu e em confiança no Senhor, ele recebeu todos os sinais e prodígios de Deus para ver aquele povo caminhando na direção da terra prometida. Quantos reis como Davi, quantos reis como Salomão, quantos profetas como Isaías, Jeremias caminharam pela fé. Imagina os irmãos Daniel, o grande profeta, quando percebe que estão dando um edital para que ele pudesse ser o incrédulo, o ímpio. Ele não caminha nas tendências do mundo, ele caminha nas tendências naturais da fé. Ele se ajoelha, ele ora, sua fé não modifica, e aquela fé tão poderosa dele o leva direto à cova dos leões. Imagina aqueles 3 amigos dele, quando foram desafiados a se curvar também diante de um outro ídolo. Eles não seguem a tendência do mundo, eles seguem a tendência natural da fé. Eles continuam crendo em Deus, eles sabem que a fé no Senhor é o que há de melhor, e sem fé nós perdemos a esperança. E quando eles creem, depositam toda a sua fé em Deus, Deus comparece com grande poder e com grandes glórias e resultados para a sua vida. Amém, irmãos? O que eu estou recomendando é, não tenha medo de se sentir fraco, não tenha medo de se sentir pequeno, não tenha medo de dizer até quando, não tenha medo de mostrar, Senhor, eu estou cansado, mas não duvide da fé, não duvide de Deus, confie nas suas promessas. Davi ergueu a sua voz e gritou e bradou ao Senhor: atende-me, Senhor, ouve-me, Senhor meu Deus. Se está passando hoje você, sua família, não é, no seu lar, uma grande adversidade, oriento você, siga a tendência natural da fé. Quando todos desanimarem, quando todos duvidarem, crê no Senhor e peça a Deus: Senhor, atende-me, ouve a minha oração. A oração de Davi, que é a oração de um homem impio, mesmo enfermo espiritualmente, enfermo emocionalmente, não é? Enfermo porque não consegue ver as bênçãos de Deus, enfermo porque tem um inimigo que o pressiona todo dia, ele tem medo dele, mas naquele momento sua fé o fez sentir grande diante do Senhor. A segunda recomendação que quero dar àqueles que passam conflitos na fé, além de seguir a tendência, o caminho natural, é agradecer a Deus, que a verdadeira fé se fortalece na devoção. Vou repetir, em segundo lugar, a verdadeira fé se fortalece na devoção. A razão que Davi exercita aqui nos deve chamar a atenção. Os argumentos que Davi apresenta em sua oração são por demais poderosos e mostram como Davi decidiu pedir o que nós chamamos aqui de o privilégio em Deus, de usar a razão e não suas emoções para abraçar e seguir o Senhor. O Salmo 13, versículo 3, acompanha o texto, ele diz assim: olha para mim, Senhor, responde-me. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. A oração de Davi é simples. Olha para mim, ele pede: Senhor, eu quero ver a tua face. Responde, eu não quero mais gritar até quando, eu quero saber a resposta. Davi está resolvendo o problema dele com Deus, mas agora ele tem um problema: ilumina os meus olhos. Irmãos, já percebeu aquele sujeito com fome? Não tem brilho nos olhos. Eu com fome sou um estrago. Você fica falando 2 horas e fala: pastor, o senhor entendeu? Não. Enquanto não botar uma comida, um bolinho, um café, um biscoito, a mente não funciona. É um negócio de doido, parece bateria. E fica: pastor, está com o olhinho tão caidinho. É fome mesmo, irmão. É fome mesmo, né? Bota um pãozinho com presunto, um queijinho, uma manteiguinha, um cafezinho quente, um cappuccino, um chocolate, né? Dá um jeitinho, um macarrão com molho, uma rabada, né? O negócio é bom. Quando você vai para a mesa, irmãos, quando vou para a mesa, eu olho aquela mesa lá em casa a mesa é farta. Quando você olha a mesa, eu já brilho os olhos, que eu já vejo o resultado depois, né? Você já fica assim: oh glória, né? Você já chegou naquele banquete: Senhor, eu te agradeço por tantas bênçãos, e vou começar a comer. E você fica energizado. Agora, quando você não tem alimento, o que você tem? É tristeza, irmãos. Não tem brilho nos olhos. Eu tenho um texto na Bíblia que me chamou muita atenção, do indivíduo que com sabedoria questionou a Saul, o rei, né, Jonatas, o filho do rei Saul. Ele questiona o rei exatamente por quê? Por que ele questiona o rei? O rei não permite que o exército coma dos despojos. Eles foram à guerra, conquistaram, estavam voltando com muito despojo, né, muita comida, fartura, ouro e tudo. E ele falou: se o exército tivesse comido, nós teríamos muito mais vitórias,
porque o exército estaria mais forte e com melhores condições de vencer. Aí o pessoal duvidou, ele provou um mel, né, ele bebeu lá um pote de mel e falou: veja os meus olhos, como brilham. Dá uma olhada lá em 1 Samuel 14, 29, ele diz assim, 1 Samuel 14, 29 e 30, um debate de Jonatas com seu pai sobre a questão de quando falta brilho nos olhos. Meu pai, disse Jonatas, trouxe desgraça, 1 Samuel 14, 29, trouxe desgraça para nós. Agora ele diz assim: veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Aí vem ele debater com o pai. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco, versículo 30, um pouco do que tomaram dos seus inimigos, a matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Se o pessoal tivesse comido o mel que eu comi, o pessoal teria lutado com mais vontade, pai. Porque veja o brilho nos meus olhos. Ele percebeu a diferença antes de tomar aquele pote de mel e depois de estar alimentado com aquele mel, que com certeza, irmãos, era um mel extremamente natural, não é esse açúcar batido que você compra aí na feira que dizem que é mel. Ele ficou forte. Qual é a minha tese aqui quando Davi pede: Senhor, ilumina os meus olhos? Davi está com fome, ele tem fome de Deus. Era preciso vencer a sua inanição espiritual com aquilo que eu chamo de substância de Deus, com a essência de Deus, com a vontade de Deus. O que Davi queria, na verdade, não quero comparar aqui com Jonatas, Davi não queria, na verdade, um pote de mel, mas ele queria alimento. Davi sabia o que era se aproximar de um Deus que alimenta as nossas almas. Davi sabia o que era chegar perto de Deus e sentir força que provém de um Deus que é forte. Vamos lembrar de um salmo de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja lá, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele fala de fartura, de comida boa. Ele diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que Davi está dizendo é que quando um homem se relaciona com um Deus que é o bom pastor, ele tem substância e alimento para ser mais forte. É você olhar nos seus olhos e vai perceber que os seus olhos mostram brilho e discernimento espiritual. A oração de um crente, quando entra em processo de conflito da fé, deve ser a mesma de Davi: olha para mim, Senhor meu Deus, e responde: Deus, por misericórdia, ilumina os meus olhos. Quando Deus nos ilumina, quando Deus nos alimenta, passamos pelo processo de razão. O iluminismo pregava que o iluminar do iluminismo era razão, assim dizem os universitários, ainda que eu questione muito a tese, mas veja, se iluminar é a razão para nós vencer o sono da morte, como Davi orou, que eu não durmo o sono da morte, o que Davi pediu: eu quero estar forte no Senhor, eu quero estar sólido no Senhor, para vencer as batalhas que estão diante de mim. Com razão, Davi viu que aquela enfermidade o levaria à sua derrota, mas que a presença de Deus, a iluminação de Deus, o levaria à grande vitória do Senhor. Não esconda, peça a Deus: Senhor, não esconda, Senhor, o seu rosto de mim. Ore, olha para mim, meu Deus. Quando Deus levanta sobre nós o seu rosto, a bênção de Deus está sobre nós. Ore e diga: não te esqueças de mim, Senhor, e responda. Quando Deus vem com resposta, o até quando do crente cessa, porque a resposta de Deus nos dá direção e nos dá ordem para caminhar. Quando nós oramos e pedimos: não deixe o inimigo triunfar, o que eu estou dizendo é que a nossa devoção a Deus nos fortalece e nos dá vitória sobre o inimigo. Como é importante, irmãos, crer e entender e aceitar que quando o inimigo se levanta, só Deus o pode derrotar. Eu coloquei uma frase alguns minutos atrás sobre a oração, e esta é uma oração bonita de Davi: olha para mim, responde, ilumina os meus olhos. Eu pergunto: por que Davi orou? Quem não tem fé não ora, senta, murmura e chora. Quem tem fé ora, se alegra em Deus que o revigora. Amém, irmãos? É assim que eu creio. Quantas vezes o indivíduo está orando, não é, mas ora sem fé, obviamente senta e chora porque não há resposta. Mas quando o indivíduo ora com fé e espera a resposta de Deus, e sabe que a fé caminha para aquilo que é natural, é Deus que o revigora, é Deus que o faz forte. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, eu quero crer e afirmar que a fé é a âncora do coração. Repito, em terceiro e último lugar, a fé é a âncora do coração. A fé de Davi estava cansada. O cansaço da fé de Davi fez com que sua fé passasse por um grave conflito, e esse conflito mergulhou em muitas dúvidas. Cansou pelo tempo de lutar,
cansou porque não via as bênçãos de Deus, cansou porque as emoções não estavam sob o controle de Deus, e as descontroladas emoções o controlavam, e se cansou porque o inimigo não é mole, estava o tempo todo ao redor esperando uma falha dele para o destruir. Mas por fim, quando Davi orou e viu o rosto de Deus, encontrou o caminho da fé, encontrou na fé a âncora que o seu coração precisava. Veja o Salmo 13, a partir do versículo 5, como Davi se tornou forte quando suscitou sua fé em Deus. Versículo 5 do Salmo 13. Mas eu confio na tua benignidade. Pode avançar. Na tua salvação se alegrará meu coração. Eu quero, pode passar mais uma frente. Mais uma frente. Acabou? Volta um pouquinho então. Volta no versículo 5, mas eu confio. Isso. Mas eu confio na tua benignidade. Primeira característica que Davi encontrou em Deus. Deus é bom. Eu confio na tua benignidade. Deus é bom. Segunda, pode passar. Eu confio na tua. Ele encontrou em Deus salvação. Ainda que ela fosse distante, pela fé estava diante dos olhos. Agora, por fim, ele coloca lá, a tua salvação alegrará meu coração. E ele diz, pode passar. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Identificamos em último lugar a bondade de Deus. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus. Em segundo lugar, a salvação de Deus. Em terceiro lugar, a bondade de Deus. Quando o homem está colocado, veja nesses 3 versículos, diante do amor, diante da salvação e da bondade de Deus, este homem precisa entender como funcionam o amor, a bondade e a fidelidade de Deus. Eu vou colocar aqui as perguntas e os irmãos me respondem. Que amor é esse que nos leva ao vale do sofrimento? Responda. É difícil. Como é que você ama e deixa o filho sofrer? Eu imagino Davi perguntando nesse até quando dele, mais ou menos assim, Senhor, mas eu te amo tanto, eu confio tanto, por que é que o Senhor me deixou sofrer tanto? Vamos responder. Salmo 119, vai me acompanhando agora, querido, da projeção. Salmo 119, abre a sua Bíblia, 71. O amor de Deus nos ensina a aprender. Aquele que pergunta sobre o amor de Deus e não entende que o amor de Deus também permite o sofrimento, nunca vai aprender de Deus. Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse o quê? Os teus decretos. A minha versão diz assim, foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus ensinos. Irmãos, quando eu passo pela aflição, aprendo a depender de Deus e entendo que a bondade de Deus me impõe muitas vezes passar pelo sofrimento para aprender com o sofrimento. Aquela frase comum, Deus não desperdiça sofrimento, Ele nos ensina. Que salvação é essa que nos conduz e nos deixa na mão do inimigo? Imagina Davi cansado e doente, porque o inimigo está o tempo todo nos pés dele e no encalço dele, não é? O que essa ideia de estar nas mãos do inimigo e ser salvo nos ensina? Lucas 12, coloca para mim, querido, Lucas 12, 4 e 5. Né? A salvação de Deus nos ensina a temer o Senhor. Se eu preciso ser salvo, eu tenho que entender do que eu estou sendo salvo e o que salvação significa. Lucas 12, 4 e 5 diz assim, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Pode seguir. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno, se vos digo, a esse o quê? A esse temei. Irmãos, quando Deus diz que salva, Ele salva. Mas quando um perdido está perdido, tenha medo, porque Deus não vai buscar quem quer ficar perdido. Deus vai salvar aquele que quer encontrar o seu filho como Salvador. O que a salvação me ensina? Que eu preciso temer a Deus. Em último lugar, você vai perguntar, pastor, o amor me ensina a aprender, a salvação me ensina a temer. E quando Davi pede pelo amor, pela salvação, e por fim pede pela bondade, o que é bondade? Que bondade é essa que não nos guia e que não está muitas vezes visível nos males da vida? Que bondade é essa? A bondade que nos ensina hoje é a bondade que a graça de Deus é melhor que a vida. Vou repetir, a bondade de Deus nos ensina que a graça de Deus é melhor que a vida. Abra comigo o Salmo 63, versículo 3. Salmo 63, versículo 3, e você entende como Davi compreendeu o que eu chamo de bondade de Deus.
Veja lá Salmo 63, 3. Vamos ler juntos, vamos ler todos juntos? Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Aleluia. É aqui, irmãos, que eu vou entender que a fé é a âncora do coração. Davi, que estava aflito, que estava doente, que estava cansado, diz assim: atende-me, Senhor, ouve-me, Senhor, ilumina os meus olhos. E aquele homem cansado e doente termina cantando um dos mais lindos hinos de adoração, a dizer: o Senhor, a tua graça é melhor que a vida. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo teve que ouvir no meio do seu sofrimento: a minha graça te basta. Quando a graça do Senhor veio com força sobre a vida de Davi, ele celebrou, cantou uma grande canção e disse: a tua graça é melhor que a vida. Eu queria lembrar uma canção: é bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua